Alguma vez já te ofereceram um favor que parecia inofensivo, mas acabou deixando um peso dentro de você? Muitas pessoas aceitam essas ajudas de indivíduos que praticam magia sem perceber o custo espiritual que carregam. A palavra de Deus é clara e nos alerta: não deixarás viver a feiticeira. Êxodo 22, 18. Esse versículo, muitas vezes esquecido, mostra que qualquer vínculo com práticas ocultas, mesmo que pareça inocente, rompe a aliança com Deus e bloqueia suas bênçãos. Hoje, vamos descobrir como pequenos favores, como uma limpeza energética, um amuleto para sorte ou um banho de ervas para proteger contra o mal-olhado, podem ser armadilhas disfarçadas de ajuda. Vamos revelar os passos para identificar esses enganos e retomar sua comunhão com Deus. Está preparado para entender o que realmente está por trás desses favores que aparentam ser inofensivos, mas podem roubar aquilo que o céu reservou para você? Muitos acreditam que aceitar uma limpeza espiritual é apenas um ato de boa vontade, uma maneira de eliminar energias negativas, como se costuma dizer. No entanto, por trás dessa intenção aparentemente inofensiva, esconde-se uma das formas mais frequentes e perigosas de contaminação espiritual. Quantas vezes ouvimos frases como: "Vejo que você está pesado, deixe-me ajudar a tirar isso", ou "pegue o ovo que tudo de ruim vai embora". O que não é dito claramente é que, ao permitir essa ação, abrimos uma porta espiritual que jamais foi autorizada por nós, Deus. A Bíblia é explícita ao alertar que o inimigo não vem senão para furtar, matar e destruir, conforme João capítulo 10, versículo 10. Um dos seus métodos mais comuns não é atacar diretamente, mas se camuflar. Ele se apresenta como luz, bondade, ajuda e alívio, utilizando gestos que aparentam ser gentis, porém estão impregnados de trevas. Desde tempos remotos, Deus orienta seu povo a não se misturar com práticas originadas das trevas. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31, há um aviso que permanece válido: não consultem os espíritos dos mortos nem os adivinhos, pois ao fazê-lo se contaminarão. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Muitos desconhecem que uma limpeza não é apenas uma ação física, não se resume a um ovo, um ramo de ervas ou um incenso. Trata-se de um ato espiritual que invoca forças desalinhadas com o Espírito Divino. Ao se permitir isso, você aceita em sua vida uma influência que provém de fontes contrárias ao reino de Deus. Ouvi relatos de pessoas que, após realizarem uma limpeza, começaram a ter sonhos perturbadores, confusão mental, doenças sem explicação médica ou perdas repentinas que antes não enfrentavam, mas não associavam essas experiências ao que haviam feito. Diziam: senti-me bem naquele dia, dormi melhor, até me senti mais leve. Sim, pode haver uma sensação inicial de alívio, porque o inimigo sabe anestesiar o espírito justamente antes de aprisioná-lo. Ele age com suavidade, usando elogios e aparente bondade. Mas a verdadeira intenção não é auxiliar você, e sim abrir uma porta de entrada. Quando consegue isso, inicia o roubo silencioso das suas bênçãos. No momento em que o povo de Israel foi libertado do Egito, uma das primeiras orientações de Deus foi que não imitassem os costumes das nações que iriam habitar. Em Deuteronômio 18, verso 1 está escrito: entre você não deve haver quem pratique adivinhação ou feitiçaria, quem interprete presságios ou participe de encantamentos, quem consulte os mortos, pois todos esses são abominação para o Senhor. A mensagem não deixa dúvidas, não existe neutralidade nessas práticas. Não há purificações inocentes nem favores benevolentes vindos de pessoas que não seguem a autoridade do Espírito Santo.
Independentemente de a pessoa se apresentar como espiritual, se mencionar, Deus se unir orações a ramos ou água benta, sem invocar o nome de Jesus, essa ação não vem de Deus. Frequentemente aceitam essas purificações por virem de alguém próximo, uma avó querendo ajudar uma vizinha estimada, uma amiga que sempre fez dessa forma, garantindo ser apenas uma tradição. Porém, o que o inimigo deseja é exatamente que você abaixe sua guarda emocional para influenciar seu espírito. Quando Jesus andava entre os enfermos, nunca precisou de objetos ritualísticos para curar. Sua autoridade vinha diretamente do Pai e cada cura era um sinal evidente. Restauração espiritual completa. Mas aqueles que recorrem a limpezas, embora afirmem que fazem isso com boa intenção, não estão agindo com a autoridade de Cristo, mas com elementos que não correspondem à sua vontade. Um dos relatos mais marcantes que ouvi foi o de uma mulher passando por um período muito difícil. Enfrentava perdas financeiras, discussões frequentes em sua família, insônia e ansiedade. Uma conhecida lhe disse que o que ela tinha era uma energia negativa grudada nela e que uma limpeza iria resolver tudo. Desesperada, aceitou a sugestão e sentiu um alívio inicial, como se o ar tivesse se tornado mais leve. Mas, com o passar dos dias, tudo piorou. Seu marido a abandonou, seu filho caiu em vícios, e ela começou a sofrer ataques de pânico e pensamentos sombrios, que nunca tinha experimentado antes. Em sua aflição, buscou ajuda espiritual. Foi então que um pastor orou por ela, e durante a ministração vieram à tona as consequências de ter permitido aquela limpeza. O inimigo havia entrado legalmente, e o que parecia ser ajuda revelou-se um ato de entrega, não a Deus, mas a forças adversas. Sua recuperação foi um processo que envolveu confissão, renúncia e libertação. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar o mundo espiritual. Todo ato traz uma consequência. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:12: Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século. Quando alguém lhe oferece algo como um ovo ou a prática de fazer limpezas com ervas, ativa processos espirituais, e se essas ações não forem guiadas pelo Espírito Santo, acabam sendo conduzidas por outra origem, mesmo que a pessoa não perceba. O adversário não precisa da sua consciência para agir, basta que você permita. Quando Jesus expulsava demônios, fazia isso com autoridade, sem rituais, objetos ou fórmulas. Em Marcos capítulo 1, verso 27, as pessoas presentes ficaram surpresas e comentavam: que ensinamento é esse que tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem a ele. Essa é a real autoridade espiritual. Não é necessário uma limpeza para eliminar o mal. O que importa é o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro e uma vida pautada na obediência. Todo o resto pode ser uma armadilha disfarçada. Algumas pessoas ainda duvidam afirmando: eu já fiz limpezas e tudo correu bem. Ou, minha família sempre fez isso e nunca aconteceu nada grave. Porém, não se trata de resultados visíveis, e sim das consequências espirituais que nem sempre são percebidas imediatamente. O adversário age com paciência. Ele pode plantar uma semente agora para colher depois no formato de uma enfermidade, uma perda, um bloqueio emocional ou um problema financeiro inexplicável. Quando buscamos a Deus e não o ouvimos, quando oramos e não sentimos paz, quando lemos a Bíblia e tudo parece confuso, talvez existam portas espirituais abertas que nunca foram fechadas. Muitas dessas portas se abriram após limpezas, que à primeira vista pareciam inofensivas. O salmista Davi expressa isso no Salmo 139. Examina-me, Senhor, e conhece meu coração. Prova-me
e percebe meus pensamentos. Observa se há em mim algum caminho de maldade e guia-me pelo caminho eterno. Este deveria ser nosso pedido constante, porque, mesmo sem perceber, podemos ter aceitado práticas que mancham nossa alma. Deus é fiel para perdoar, porém, espera de nós um arrependimento verdadeiro. Não basta apenas cessar as limpezas. É fundamental renunciar a toda participação anterior, fechar portas, romper acordos e afirmar a autoridade de Cristo sobre nossa existência. Recordo-me de um jovem que, sem saber, sofreu uma limpeza espiritual feita por sua mãe durante a infância. Ela acreditava estar agindo corretamente. Desde pequeno, começou a ter pesadelos e um medo contínuo. Não conseguia dormir sozinho e ouvia vozes. Ainda que frequentasse a igreja, sentia uma barreira espiritual permanente. Foi somente num encontro de louvor que soube o que havia ocorrido, para então poder renunciar, perdoar, romper todos os laços e experimentar a paz de Deus pela primeira vez. Existem feridas invisíveis, mas que marcam profundamente o espírito. Muitas vezes sua origem está em atos que nem sempre escolhemos, mas que precisam ser enfrentados com coragem e sinceridade. Deus não divide sua glória com ninguém. Em Isaías 42, versículo 8, está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ao permitir que alguém faça uma limpeza espiritual por métodos que não são consagrados a Deus, você está dando a glória a outro. Está declarando sem palavras aquilo que Deus não aceita. Palavras que afirmam que Deus não é suficiente e que você precisa de outra força para se proteger, configuram idolatria espiritual. Talvez você não faça isso conscientemente, mas o mundo espiritual compreende suas ações além das intenções conscientes. Por isso, é fundamental viver com sabedoria, consultando o Espírito Santo antes de aceitar qualquer favor, ajuda ou conselho, pois nem tudo que é oferecido como alívio vem do céu. Jesus afirmou que ao conhecermos a verdade, seremos libertos, conforme João 8:32. Essa é uma realidade que muitos preferem ignorar. Por trás das limpezas e favores energéticos, assim como das práticas herdadas, existe uma estratégia organizada para roubar seu propósito, sua paz e sua bênção. Hoje é um momento para abrir os olhos, cortar com tudo que não procede do Espírito de Deus e declarar que seu corpo, sua mente e seu espírito pertencem somente a Cristo. Nenhuma outra influência deve ter lugar em sua vida. É hora de retomar aquilo que o inimigo roubou, começando por identificar aquelas atitudes que pareciam inofensivas, mas que foram o começo de correntes invisíveis. Agora você pode dizer: Senhor, me arrependo de ter buscado soluções fora de ti. Abandono toda limpeza, ritual ou ação que tenha aberto portas espirituais inadequadas. Quebro toda aliança não feita em teu nome e declaro que tu és meu único médico, meu único refúgio, minha única proteção, em nome poderoso de Jesus. Amém. Deus honra essa decisão. Aquele que se humilha e busca a sua face é poderoso para restaurar, para fechar portas, para fazer todas as coisas novas. Se em algum momento você permitiu uma limpeza, ou se alguém realizou sobre você um ato espiritual que não foi conduzido pelo Espírito Santo, este é o momento de romper com isso. Pois o seu destino não está nas mãos de rituais, nem no poder de objetos como ovos ou folhas de ramos. Seu destino está nas mãos do Deus que te criou, que te amou antes mesmo da criação do mundo e que entregou seu Filho para conceder a você liberdade total.
O primeiro passo para a sua restauração é reconhecer o espaço que você deu ao inimigo. E hoje, com a autoridade da palavra, você pode recuperá-lo, porque o que Deus tem para você não pode existir junto com práticas ocultas. Ou você caminha na luz, ou está nas sombras. Não há meio termo. Se você escolher a luz, prepare-se, pois a presença de Deus não apenas purificará sua alma, mas também trará de volta as bênçãos que foram roubadas. Você está pronto para deixar para trás tudo que não vem de Deus e seguir novamente sob sua proteção total. Esta é a sua chance. O inimigo raramente aparece como realmente é. Sua especialidade não é o ataque direto, mas sim o disfarce sutil. Uma de suas estratégias mais eficazes tem sido a introdução de objetos aparentemente inofensivos, que as pessoas adotam como símbolos de proteção, sorte ou energia positiva. À primeira vista, parecem apenas decorativos ou até espirituais. Porém, no mundo invisível, tem outra natureza. Representam pactos ocultos que abrem brechas na proteção divina. É justamente aí que os chamados amuletos da sorte se tornam uma das maneiras mais eficazes de roubar o que Deus havia reservado para você. A Escritura é clara a respeito. Em Deuteronômio 7:25 a 26 está escrito: queimarás no fogo as figuras dos seus deuses. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que as cobrem, nem tomarás para ti, para que não tropece nelas, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Não colocarás coisa abominável em tua casa, para que não sejas consagrado ao mesmo destino dela. Afastarás dela completamente, pois é abominação. Hoje, o que se vê como uma simples pulseira vermelha, uma pedra protetora, o olho turco, uma ferradura ou qualquer outro símbolo, na verdade, está ligado a princípios espirituais que são estranhos ao reino de Deus. A presença desses objetos não é neutra. Eles não trazem bênção, pelo contrário, carregam uma transferência espiritual de origem impura. Desde o Antigo Testamento, Deus orientou com rigor seu povo para desviar-se de tudo que tenha ligação com idolatria. A idolatria não começa apenas com a adoração explícita a uma imagem, mas no momento em que se deposita confiança, esperança ou proteção em algo que não seja o Deus vivo. Usar um amuleto não é um ato inocente. É uma declaração silenciosa, uma confissão não verbal de que se busca abrigo fora da proteção do Altíssimo. Essa postura pode abrir caminho para influências espirituais contrárias aos planos divinos. Por isso, é importante entender o que realmente significa buscar segurança além de Deus. Essa decisão, por menor que pareça, tem um impacto espiritual significativo e mensurável. Em Isaías 449, versículo 11, é apresentada com ironia a inutilidade dos ídolos. Os artesãos que os esculpem todos são vaidade, e nada do que criam tem valor real. E eles mesmos testemunham para seu próprio desprezo que os ídolos não enxergam nem compreendem. Embora hoje esses ídolos tenham novas formas, sua essência permanece inalterada, sendo objetos materiais aos quais se atribui poder espiritual. A Bíblia não diferencia o ídolo tradicional daquele moderno. Ambos simbolizam um desvio da verdadeira fé. Carregar um objeto acreditando que ele pode proteger ou atrair o bem significa ocupar um espaço espiritual reservado somente a Deus. É substituir o cuidado divino por uma imitação. Essa distorção não nasce de uma ignorância inocente, mas de uma cultura que normalizou a prática do oculto envolto em uma aparência estética. Por exemplo, o olho turco é usado para afastar a inveja. Entretanto, sua origem está em rituais pagãos que buscavam proteção de divindades.
As pedras energéticas são recomendadas para captar vibrações positivas, porém, são utilizadas como instrumentos em práticas esotéricas que negam abertamente a santidade do Espírito Santo. A ferradura na porta não é simplesmente uma tradição. É um sinal cuja origem repousa em costumes supersticiosos e crenças mágicas. Em Jeremias 10, versículo 35, está escrito: porque as tradições dos povos são vaidade. Por que cortaram a madeira da floresta para fazer uma obra feita pelas mãos de um artífice com buril, adornada com prata e ouro, fixada com pregos e martelada para não se mexer como uma palma? Eles são nivelados e não falam. São carregados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer o mal nem o bem, nem têm poder para isso. Esta admoestação não apenas mostra a inutilidade de confiar em objetos, mas também revela uma verdade mais profunda. Atribuir poder ao que foi criado é um tipo de cegueira espiritual. Apesar de parecerem objetos inertes, o que simbolizam é uma estrutura espiritual ativa, que compete com a fidelidade total a Deus. Sempre que um crente se apega a um amuleto por precaução, está declarando, mesmo que sem perceber, que a proteção divina é insuficiente. Essa atitude, por menor que pareça, enfraquece a comunhão com o Espírito Santo. No lugar de fortalecer a fé, ela planta dúvidas. Em vez de exaltar a soberania de Deus, promove a dependência do tangível. A fé que depende do que é visível perde seu poder. Hebreus capítulos 11 e versículo 1 define a fé assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Introduzir elementos materiais como instrumentos de defesa vai contra esse princípio essencial. O inimigo aprimorou sua linguagem para que o profano pareça cultural, o espiritual estranho pareça inofensivo e o perigoso tenha uma aparência esteticamente agradável. Até mesmo muitas lojas que se dizem espirituais incentivam essas práticas. Muitos utilizam amuletos alegando que tudo é energia e que o que realmente importa é a intenção. No entanto, a palavra de Deus não se baseia nas intenções humanas, mas sim em princípios eternos. Independentemente da intenção, ao usar um objeto ligado ao ocultismo, o efeito será sempre o mesmo. Haverá contaminação espiritual e perda da bênção divina. No livro de Josué, capítulo 7, encontramos a narrativa de Acã, um homem que apropriou-se de objetos dedicados ao anatema. Embora sua ação tenha sido individual, o julgamento afetou todo o povo. Deus mesmo impediu a vitória de Israel até que o pecado oculto fosse revelado. Josué 7,13 diz: levanta-te, santifica o povo e declara-lhes: santificai-vos para amanhã, pois assim declarou o Senhor Deus de Israel: há anatema no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que retires o anatema do meio de vós. Esse princípio permanece válido nos dias atuais. Enquanto houver objetos consagrados a outras fontes espirituais em sua vida, em sua casa ou sobre seu corpo, você não conseguirá progredir espiritualmente. O inimigo terá base legal para agir. Muitos cristãos se questionam por que suas orações não são atendidas, por que não sentem a presença de Deus ou por que suas vidas estão paradas, mesmo declarando buscar a Deus com sinceridade. A resposta, em muitos casos, está nessas práticas que parecem pequenas, mas que abrem portas enormes para influências negativas. A Bíblia ensina que o povo perece por falta de conhecimento, conforme Oséias 4,6.
mas também revela o caminho para a restauração. O conhecimento está ao alcance de quem o procura com sinceridade. Uma vez que a verdade se torna clara, ignorá-la representa uma atitude de rebeldia. Não basta apenas se livrar do amuleto. É essencial renunciar verbalmente a toda ligação que tenha sido criada com esses objetos, mesmo que isso tenha ocorrido sem intenção consciente. Romanos ensina que com o coração se crê para obter justiça e com a boca se confessa para alcançar a salvação. Aquilo que foi permitido em silêncio precisa ser revogado com firmeza e em voz alta. Qualquer declaração espiritual, mesmo que passiva, deve ser enfrentada com uma afirmação contrária e decidida em nome de Jesus. Pois a batalha espiritual também acontece através das palavras. Em outra passagem das Escrituras, somos confrontados com uma questão primordial. Qual é a harmonia entre o templo de Deus e os ídolos? Somos lembrados de que somos o templo do Deus vivo, que habita em nós, e por isso devemos nos afastar de tudo que seja impuro. Este chamado não é figurativo, mas literal. O Espírito Santo não pode habitar plenamente em alguém que carrega sobre si objetos que apelam a uma proteção que não vem de Jesus. O amuleto não oferece proteção. Na verdade, afasta do verdadeiro protetor. A verdadeira restauração começa com a aceitação da verdade. E essa verdade é que atribuir poder espiritual a qualquer objeto fora da vontade divina é uma forma de idolatria. Por mais moderna que esta prática se apresente, ela permanece como idolatria, abominação. O primeiro mandamento permanece vigente: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20. Sempre que alguém deposita sua confiança em uma pedra, um símbolo, uma pulseira ou qualquer tipo de representação energética, está quebrando esse mandamento essencial. A única proteção real, eficaz e eterna vem de viver sob o cuidado do Altíssimo. O Salmo 91 inicia-se com uma afirmação de proteção espiritual total. Quem permanece sob a sombra do Todo-Poderoso habita seguro. Não existe pedra, símbolo, figura ou talismã que substitua essa garantia. Aquele que vive conforme a vontade de Deus não precisa confiar em objetos. Seu abrigo está no nome do Senhor, que é torre forte, onde o justo encontra refúgio e segurança. Provérbios 18:10. Os amuletos não apenas contaminam o corpo, mas também endurecem o coração, criam uma falsa sensação de controle espiritual que impede a entrega completa a Deus. Em vez de buscar o Espírito Santo, a pessoa toca o objeto. Em vez de orar com fé, acaricia uma imagem. Esse tipo de apego, mesmo que pareça pequeno, acaba minando a confiança total em Deus, e sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11:6. O inimigo conseguiu infiltrar essas práticas até mesmo em grupos religiosos, envolvendo-as em linguagem de tradição de herança, familiar ou proteção cultural. Porém, a origem é a mesma. O que vem do oculto não pode ser transformado pelo hábito nem purificado pela boa intenção. Somente aquilo que provém de Deus permanece íntegro. Todo o restante, por mais que reluza, é escuridão disfarçada. Chegou o momento de analisar cada objeto, cada hábito e cada símbolo que temos aceitado, por mais inofensivo que pareça. É hora de harmonizar nosso ambiente com a presença do Espírito Santo. E essa harmonia exige uma purificação profunda, não apenas externa, mas espiritual. Não se trata de superstição ou radicalismo, e sim de obediência verdadeira. Quem ama a Deus, guarda seus mandamentos,
E um deles é não permitir nada impuro entre nós. Deus não divide sua glória, nem compete pela sua lealdade. Ele espera a entrega total. Caso, em algum momento, tenha sido depositada mais fé em um objeto do que na sua palavra, é necessário arrepender-se e quebrar essa ligação, pois o inimigo usará cada brecha, cada indício de dependência equivocada para infiltrar confusão, doença, divisão, escassez e estagnação. Hoje, mais do que nunca, é essencial viver com discernimento. Os tempos atuais exigem uma fé firme, isenta de amarras ocultas e despojada de elementos contaminantes. A bênção de Deus não fluirá onde existem ídolos ocultos, mesmo que sejam pequenos, mesmo que estejam disfarçados de cultura ou de amor. A fidelidade a Deus também se revela naquilo que permitimos em nossas casas, em nossos corpos e em nossos bolsos. Retirar o amuleto é um ato externo, mas romper com a idolatria é uma escolha espiritual profunda que transforma a atmosfera, a direção e o destino da sua vida. Está preparado para deixar para trás tudo aquilo que impede a manifestação plena de Deus na sua vida? O que ele oferece não requer pedras, símbolos ou amuletos para ser sustentado. Exige apenas um coração puro, inteiramente rendido à sua vontade. Em épocas em que a alma busca conforto, muitos recorrem a rituais disfarçados de bem-estar. Entre os mais comuns está o banho espiritual. Vendido como solução rápida para atrair amor, abrir caminhos ou eliminar energias ruins, esse procedimento ultrapassou barreiras culturais, religiosas e de gerações. Apresenta ingredientes naturais, receitas antigas e palavras suaves, mas esconde uma estrutura espiritual profundamente prejudicial. No campo espiritual não há neutralidade. Cada ato abre ou fecha portas, constrói ou destrói, honra ou desonra a Deus. O que muitos veem como um benefício é, na verdade, um pacto oculto. Banhos com ervas, flores, mel, sal, canela ou álcool não são meras combinações físicas. Sua origem está em práticas esotéricas que imitam, distorcem e substituem os rituais de consagração e purificação ordenados por Deus. No Antigo Testamento, os lavamentos com água faziam parte dos rituais de santificação dos sacerdotes, sempre obedecendo a instruções divinas, jamais para manipular situações externas. Em Êxodo 30, 17 a 21, Deus pediu a Moisés que fizesse uma bacia de bronze para que Arão e seus filhos se lavassem antes de entrar no tabernáculo, demonstrando a importância da pureza conforme a vontade divina. Seus filhos deveriam se lavar antes de entrar diante da presença divina. Era um ato de submissão, não de atração, um sinal de pureza espiritual, não um método para obter benefícios. O adversário distorceu esse princípio, introduzindo rituais que aparentam limpeza, mas, na verdade, conectam com forças espirituais contrárias à vontade de Deus. Esses banhos não purificam a alma, elas a contaminam. Não abrem portas para bênçãos, mas sim as bloqueiam. Eles não atraem o amor genuíno, geram vínculos emocionais manipulados por um mundo espiritual sombrio. Quem aceita um desses banhos permite, consciente ou inconscientemente, uma consagração que não é ao Deus Supremo. Essa consagração torna-se uma porta para perdas, confusão, opressão e afastamento do propósito divino. Em Levítico 19, 31, está escrito: não recorram aos encantadores nem aos adivinhos. Não os consultem, contaminando-se com eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Cada um desses banhos utiliza fórmulas que vêm diretamente da adivinhação, do espiritismo e da feitiçaria.
Por vezes são acompanhados de orações que mencionam a Deus, mas não são feitas em seu nome nem guiadas por seu espírito. Citar Deus não assegura sua aprovação. Apenas ações conduzidas pelo Espírito Santo e baseadas em sua palavra possuem seu respaldo. O erro de muitos não está apenas em praticar esses rituais, mas em não discernir sua verdadeira natureza. A natureza de Deus não pode ser misturada nem aceita qualquer forma de sincretismo. Em 2 Reis 18 e 33, está descrito o povo que temia a Javé e, ao mesmo tempo, venerava seus deuses. Essa dualidade foi condenada porque Deus não divide seu trono nem sua autoridade com nenhuma outra fonte de poder. Qualquer ato que tente interferir no plano espiritual, sem a direção direta de Deus, torna-se um ato de rebeldia. A maioria desses banhos espirituais tem como objetivo atrair algum tipo de benefício, como amor, dinheiro, sucesso, paz ou sorte. Essa busca desesperada por receber acaba levando ao grave erro de manipular a esfera espiritual. Em Tiago 4, versículo 3, está escrito que pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Esses rituais representam exatamente essa postura. Buscam resultados sem passar por transformação, recompensa sem obediência, conforto sem entrega. Deus não é um instrumento para desejos. Ele é o Senhor. Quando alguém se submete a um banho espiritual, mesmo sem má intenção, estabelece uma dependência espiritual. Esse ato curto é uma declaração de que a pessoa está disposta a confiar em outra fonte para alcançar resultados que deveriam vir só de Deus. Além disso, o inimigo usa esse consentimento como uma base para agir. Assim como Deus honra os compromissos feitos com fé e santidade, o reino das trevas atua sobre os pactos firmados em ignorância ou engano, pois a ignorância não elimina as consequências. Em Provérbios 14, versículo 1, está alertado que há caminho que ao homem parece correto, mas seu fim é o caminho da morte. Morte. Muitas pessoas repetem esses banhos sem entender que estão renovando pactos com um mundo espiritual contrário. Ao reino dos céus, cada ingrediente utilizado, cada palavra pronunciada, cada intenção formulada faz parte de uma linguagem espiritual que o inimigo compreende e reivindica. Por isso, embora externamente pareçam atos inocentes, espiritualmente são declarações de fidelidade que impedem a manifestação da bênção de Deus. A história do povo de Israel está marcada por quedas causadas por essas contaminações. Em Números 25, o povo se deixou seduzir pelas práticas de Moabe, e um dos primeiros efeitos foi que começaram a se dedicar a outros deuses por meio de rituais pagãos. Como consequência, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e a bênção que começava a se manifestar foi interrompida. A lição é clara: não é possível avançar no propósito divino enquanto persistir em práticas que o contradizem. O problema não está apenas no ato de tomar banho, mas no que isso representa espiritualmente. Na Bíblia, a água simboliza purificação, vida e renovação. O próprio Jesus disse em João 7:38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, de dentro dele correrão rios de água viva. O inimigo tem tentado corromper esse símbolo, usando a água em contextos onde, em vez de vida, ocorre a morte espiritual. Por essa razão, esses banhos, longe de trazer libertação, acabam gerando mais escravidão, porque não é a água que purifica apenas a alma que a sustenta. Não é o gesto que liberta, mas a presença verdadeira de Deus em ação. Sempre que alguém recorre a esses rituais,
Está afirmando que a oração não basta, que a palavra não tem poder e que a fé precisa de algo exterior para ser eficaz. Essa postura, embora pareça um desespero, revela uma falta profunda de crença. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Não fala em dificuldade, mas sim em impossibilidade. Essa impossibilidade não é emocional, mas espiritual. Quem não acredita totalmente em Deus, mesmo que invoque seu nome, não consegue alcançar o seu favor, porque Deus atende à fé e não a práticas sincréticas. Algumas pessoas dizem que esses banhos espirituais funcionaram e que suas vidas melhoraram depois deles, mas esse tipo de mudança não é garantia de bênção, e sim de engano. O inimigo pode promover uma melhora aparente apenas para esconder uma verdadeira prisão espiritual. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito sobre as obras de Satanás, que agem com grande força, sinais e milagres falsos. Apenas porque algo gera um efeito visível, não significa que é aprovado por Deus. O verdadeiro critério não pode ser o resultado, mas sim a origem. O reino de Deus não se apoia em emoções passageiras nem em manifestações isoladas, mas em princípios sólidos. Esses princípios não se alteram conforme a cultura ou as circunstâncias. Eles são eternos. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus afirma: pois eu, o Senhor, não mudo. Essa firmeza se aplica também à sua palavra e ao seu governo. Rejeição de tudo que venha do ocultismo, mesmo que se disfarce de bem-estar, não admite exceção que justifique a utilização de práticas contrárias à sua essência. Os banhos espirituais entraram na rotina de muitos fiéis porque foram banalizados. Eles aparecem nas redes sociais, em conversas familiares e em indicações populares. Porém, o fato de algo ser frequente não significa que seja correto. Jesus afirmou em Mateus 7,13: larga é a porta, e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que por ela entram. A aprovação das multidões não certifica a santidade. O que orienta o povo de Deus não é a aceitação social, mas sim a fidelidade à sua palavra. Não se pode pedir a bênção de Deus mantendo objetos, práticas ou hábitos que contrariam a sua vontade. Cada banho espiritual se torna uma declaração de independência disfarçada de busca. É uma maneira de dizer a Deus: se não responder rápido, procurarei outra forma. Todavia, Deus não favorece o que não ordenou, não honra aquilo que ofende sua natureza, e não protege quem voluntariamente se expõe a outras influências espirituais. A recuperação inicia com a renúncia. Não basta abandonar o ritual. É imprescindível desfazer o pacto espiritual firmado, e isso só se consegue por meio da confissão, do arrependimento e da invocação do sangue de Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está o caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar nossas faltas e nos purificar de toda iniquidade não depende de elementos naturais, mas sim do poder extraordinário do sacrifício redentor. É somente ali que encontramos a verdadeira limpeza espiritual. Deus deseja profundamente restaurar, libertar e abençoar. Porém, tudo acontece dentro de um contexto de obediência. Cada passo fora desse limite não apenas nos afasta, mas também compromete diversas áreas da nossa vida. Não se trata de seguir regras rigidamente, mas de buscar a santidade. Santidade não é um mero sentimento. É uma separação concreta, prática e constante de
tudo aquilo que mancha a alma. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, somos chamados a purificar-nos completamente de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor profundo de Deus. A verdadeira limpeza espiritual não vem de plantas ou receitas humanas, mas é a ação do Espírito Santo renovando o coração, restaurando a mente e alinhando o ser inteiro à vontade do Pai. Essa transformação é interna, irreversível e gloriosa. Para vivê-la, precisamos fechar completamente as portas que foram abertas por curiosidade, necessidade ou engano, pois não é possível andar na luz enquanto sombras forem toleradas. O que Deus oferece hoje não é um alívio passageiro, mas liberdade eterna. Entretanto, para alcançá-la, é preciso fazer uma escolha definitiva. Não existe espaço para acordos ambíguos. Não se pode servir a dois senhores. Ou você dedica sua vida inteiramente a Deus, ou continuará preso a correntes disfarçadas de ajuda. Os rituais de purificação espiritual não são inocentes. São ferramentas feitas para tomar o controle e afastar do verdadeiro caminho. Glória a Deus! E transferir sua dependência para fontes impuras significa mais do que uma simples decisão. É uma verdadeira batalha espiritual que marca o começo de uma vida totalmente alinhada com o céu. Se hoje você escolher a verdade, será o Espírito de Deus quem o purificará, não com água, mas com poder. E assim começará a verdadeira liberdade interior. Existem tipos de contaminação espiritual que não aparecem como pecado ou ocultismo explícito, mas se mostram disfarçados de ajuda, cura ou bondade. São os mais perigosos, pois não ativam a consciência espiritual de imediato. Apresentam-se como atos generosos, como alívio para o sofrimento, utilizando uma linguagem emocionalmente atraente e sedutora. Um exemplo comum é o gesto de impor as mãos, canalizar energias ou transmitir uma luz interior de alguém que não está sob a proteção do Espírito de Deus. Frequentemente, isso é oferecido como um favor ou suporte entre conhecidos, algo aparentemente inocente. No entanto, trata-se de uma operação espiritual destinada a substituir o poder divino por uma fonte alternativa. Esse mecanismo busca roubar autoridade, bloquear o discernimento espiritual e contaminar o coração com uma falsa sensação de bem-estar espiritual. Desde os tempos bíblicos, a imposição de mãos é uma prática sagrada, reservada para momentos específicos, obedecendo a instruções detalhadas e sempre na presença ativa do Espírito Santo. Nunca foi um gesto comum ou uma ação movida por emoção. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, Paulo orienta exatamente sobre isso. Claramente, não imponhas as mãos a ninguém sem cuidado, nem participes nos pecados alheios. Mantém-te puro. Esta ordem não é apenas simbólica, é um alerta espiritual. Colocar as mãos sobre alguém, ou permitir que isso aconteça, não é um gesto neutro. É uma transferência, uma declaração e uma ligação espiritual que, se não for dirigida por Deus, pode se tornar uma porta aberta para o desvio e a opressão. Hoje em dia, muitas pessoas falam em cura energética, harmonização da aura, terapia vibracional, toque quântico ou transmissão de energia positiva. Todas essas práticas estão envoltas em uma mistura de ciência mal interpretada, emoção elevada e espiritualidade sem verdade. Apresentam-se como algo natural, mas estão ligadas diretamente a práticas esotéricas, doutrinas orientais não cristãs e sistemas espirituais que rejeitam o senhorio de Jesus Cristo. O que não provém de Deus não é neutro, está contaminado. Não existem energias boas desconectadas do Espírito Santo, nem mãos curadoras que atuem fora do poder redentor do Filho de Deus.
Aquele que impõe as mãos sem estar sob a proteção espiritual bíblica pode transmitir mais do que uma simples intenção. Ele transfere espírito, influência e carga. O mundo espiritual não responde apenas à intenção emocional, mas sim à legitimidade da fonte. Se essa pessoa não foi purificada pelo sangue do Cordeiro, não vive em obediência nem está alinhada com a palavra. Seu toque não traz alívio, mas sim contaminação. Mesmo que alguém pronuncie palavras bonitas, faça menção a Deus ou haja movido pelo amor, o gesto por si só não carrega a autoridade celestial. No reino, não basta apenas desejar ajudar. É necessário estar autorizado por Deus para agir dessa forma. A imposição de mãos, segundo o ensinamento bíblico, ocorre com um propósito claro e pureza de coração. Ela é usada para transmitir dons, curar com uma unção genuína, enviar com autoridade apostólica ou confirmar uma obra já iniciada pelo Espírito. Em Atos capítulo 8, versículo 17, lemos: Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Nesse contexto, essa ação representa uma continuação da vontade divina, e não uma manifestação emocional sem preparo. O que o inimigo fez foi pegar essa prática sagrada e distorcê-la com fontes impuras. Hoje em dia, aparece sob nomes como reiki, cura holística, biomagnetismo ou apenas como transmissão de energia positiva. Contudo, a essência continua sendo a mesma: substituir a intervenção divina por uma manipulação espiritual que não pertence ao reino de Deus. A dificuldade não é apenas doutrinária, mas sim legal no plano espiritual. Quando alguém aceita um toque sem discernimento, abre uma porta para uma transferência de influências. E o inimigo só precisa de uma pequena brecha para entrar. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo adverte que Satanás se disfarça como anjo de luz. Ele não aparece na escuridão, mas sim com doçura, harmonia e um desejo aparente de ajudar. Porém, o que chega disfarçado e que não provém do Espírito de Deus não traz libertação. Na verdade, gera confusão e cansaço espiritual. Portanto, é fundamental buscar sempre o verdadeiro discernimento, para não cair em armadilhas disfarçadas e manter-se firmemente conectado à autoridade e ao propósito divino em todo gesto de fé. A manipulação disfarçada de cura é uma das formas mais eficazes para enfraquecer a vida espiritual de uma pessoa, pois simula conforto sem arrependimento, melhora sem transformação e paz sem obediência. O maior risco desse tipo de experiência espiritual é provocar uma sensação de melhora temporária. Alguém pode afirmar que se sentiu mais leve, mais sereno, mais conectado consigo mesmo, porém essa sensação não equivale à verdadeira cura. O que vem de Deus transforma por dentro e não apenas alivia sintomas externos. A real cura não é emocional nem energética, é espiritual e começa na raiz do pecado. Quando esse processo é substituído por um contato sem discernimento, o que se obtém é uma distração espiritual que desvia a alma da única fonte de vida. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus alertou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam grandes sinais e prodígios a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. A estratégia não é novidade. Ela consiste em apresentar uma imitação tão parecida com a verdade que até aqueles que conhecem a palavra podem duvidar se não estiverem atentos. A cura que não passa pela cruz não é restauração, é apenas encenação. O alívio que não depende do sangue de Cristo
é uma armadilha revestida de sensações agradáveis. Tudo que não glorifica a Deus acaba glorificando o homem. E tudo que exalta o ser humano acima do Criador representa idolatria espiritual. Não se trata de negar Não se deve menosprezar o desejo de crescer e melhorar. Trata-se de proteger a alma com inteligência e honestidade. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, somos orientados: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo. Essa orientação exige atitude. É essencial testar, discernir e confrontar. Nem tudo que se apresenta como ajuda é realmente auxílio. Nem tudo que aparece como cura espiritual é proveniente do Espírito de Deus. Caso contrário, mesmo parecendo benéfico, será prejudicial a médio ou longo prazo. A transferência de energia ou o ato de tocar com o propósito de libertar, quando não guiado pelo Espírito Santo, introduz uma autoridade usurpada. O inimigo não precisa ser chamado explicitamente. Basta aceitar uma substituição, e com essa conexão começa uma troca invisível de influências. Isso enfraquece a clareza espiritual, apaga a oração e diminui a sede pela palavra divina. O objetivo não é apenas tocar o corpo, mas controlar a alma. Essa é a essência da manipulação velada, esconder controle com aparência de cuidado. No reino espiritual, a autoridade não se assume. É recebida por meio de processos de purificação, obediência e completa submissão à vontade de Deus. Ninguém pode transmitir algo que não foi concedido pelo céu. Portanto, é muito perigoso deixar que alguém toque sua alma sem viver sob essa autoridade, porque mesmo que a intenção pareça boa, o risco é real e sério. O espírito que atua não é o verdadeiro, e o que entra pelo contato sem proteção espiritual deve ser expulso por meio de oração, jejum e batalha espiritual. O inimigo não entrega o que recebeu sem oferecer resistência. Deus colocou sobre seus filhos um espírito de discernimento. Porém, esse discernimento precisa ser exercitado, não acontece automaticamente. Em Hebreus capítulo 5, verso 14, é ensinado que o alimento sólido é para aqueles que alcançaram a maturidade, para aqueles que, pelo uso, têm os sentidos treinados no discernimento entre o bem e o mal. Permitir que alguém imponha as mãos ou transmita energia ao seu corpo sem saber quem é essa pessoa, no que acredita, como vive, em quem confia e qual espírito o guia, é uma transgressão desse princípio de amadurecimento espiritual. Agir com descuido num campo onde o inimigo age com astúcia milenar é um risco grande. A busca pela cura não deve levar a abrir portas que depois será difícil fechar. A verdadeira cura não necessita de toques improvisados, mãos desconhecidas ou energias canalizadas. Exige a presença de Deus, a confissão dos pecados, a exposição à palavra, a orientação do Espírito Santo e a fé na obra de Cristo. Tudo que não nasce desse ambiente, mesmo prometendo o mesmo resultado, produzirá o contrário, pois o inimigo sabe copiar a forma, mas jamais poderá replicar a essência. Aceitar favores energéticos é reconhecer que a intervenção de Deus não é suficiente. Isso, embora pareça radical, configura uma declaração espiritual que causa ofensa profunda. A santidade de Deus é fundamental. Em Êxodo 20, capítulo 3, o primeiro mandamento foi: não terás deuses estranhos diante de mim. Ou seja, não deves colocar tua fé em nenhum outro além dele. Não podes depender de outro canal, de outra fonte ou de outro poder. Sempre que uma mão se levanta contra ti com uma intenção que não vem do céu, esse mandamento está sendo quebrado diretamente,
pois se confia em um sistema diferente, uma fonte paralela, ou em uma autoridade que Deus não delegou. O mundo espiritual não funciona no abstrato. Cada ato, cada contato, cada palavra e cada gesto trazem consequências reais. Nada acontece por acaso. Tudo tem significado e deixa marcas. Quando falamos em transferência espiritual, referimos-nos a uma alteração no destino, uma contaminação da visão ou uma perda do caminho. Algo que parece um simples favor pode transformar completamente o rumo de toda uma vida. Portanto, nesta geração é urgente retornar à pureza do altar, à santidade das ações autorizadas e à reverência pelo que é verdadeiramente espiritual. Deus não necessita de mãos humanas para agir. Ele pode falar diretamente, enviar anjos ou derramar seu espírito sem intermediários. No entanto, se escolher usar alguém, essa pessoa terá que estar alinhada com sua palavra, ter uma vida entregue e um coração santificado. Nem todos podem tocar o sagrado ou transmitir vida, muito menos quem mistura doutrinas, energias, práticas ou crenças alheias ao Evangelho. Porque aquilo que se mistura se corrompe, e o que se corrompe torna-se maldição. Este é o momento para discernir e fechar toda porta aberta por descuido ou ignorância, para renunciar a qualquer toque que não tenha origem em Deus, para cancelar toda transferência não autorizada, pois o Espírito de Deus não compartilha espaço com influências contrárias, e quando ele entra, tudo o mais deve sair. Contudo, isso não acontece por acaso, e sim por decisão, por arrependimento e entrega total. Se em algum momento permitiste que alguém impusesse as mãos sobre ti, sem proteção espiritual, ou aceitou uma oração que não veio da palavra, ou recebeu uma cura que não te conduziu a Cristo, hoje podes romper esse laço. Hoje é o dia de declarar que só Jesus tem autoridade sobre teu corpo, tua mente e teu espírito. Hoje é o momento de fechar essa porta e abrir novamente o canal da verdadeira unção. Pois o que Deus reserva para ti não precisa de disfarces, não se oculta atrás de gestos duvidosos, nem depende de meios humanos sem santidade. Seu poder é autêntico puro e está disponível para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Essa verdade começa quando decides nunca aceitar um favor espiritual que não venha do céu, o que muitos veem como um simples gesto de cortesia espiritual pode de fato ser uma contaminação profunda. Um exemplo disso é permitir que alguém leia tua energia ou te auxilie a identificar bloqueios espirituais por métodos que não têm origem no Espírito Santo. Algumas pessoas propõem realizar uma leitura energética utilizando as mãos, os olhos, a voz ou até por meio de cartas, pêndulos ou pedras. Apesar dessas práticas serem apresentadas como gestos benevolentes, elas foram criadas para estabelecer um domínio espiritual sobre o indivíduo, abrir portas que somente Deus deveria abrir e conceder acesso a entidades que não louvam seu nome. A palavra é enfática ao afirmar que tudo o que tenta decifrar o invisível fora do Espírito de Deus torna-se abominação. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, é mencionado: ninguém entre vocês deve praticar adivinhação, nem presságios, feitiçaria, encantamentos ou consultar os mortos, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Esse tipo de leitura, por mais sofisticada ou atual que pareça, é uma variação do que Deus condenou desde o começo. Práticas que substituem a direção do Espírito Santo por manipulações humanas ou espirituais
sem base divina. Deus não precisa de intermediários secretos para revelar a sua condição. Ele não depende de símbolos, vibrações ou conexões etéreas. Ele manifesta a verdade por meio da sua palavra e do seu espírito, com clareza, sem confusão, escuridão ou dúvida. Quando alguém lhe oferece uma leitura energética ou espiritual, sem estar sob a autoridade de Cristo, usa métodos que, apesar de parecerem sábios, contêm elementos místicos estranhos ao reino. Em Colossenses, o apóstolo Paulo alerta: cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo as tradições dos homens e os fundamentos do mundo, e não conforme Cristo. Aceitar uma leitura energética significa abdicar da autoridade espiritual, é permitir que outra pessoa interprete sua alma a partir de uma fonte que não seja a palavra, entregando a ela acesso à sua vida interior, sem a proteção do Espírito Santo. Toda autoridade concedida no mundo espiritual traz consequências. A questão não é se a mensagem foi correta ou não, mas de onde ela provém. Mesmo que o que foi dito pareça verdadeiro, se não vier do Espírito de Deus, estará contaminado. A verdadeira liberdade não surge por meio de interpretações humanas disfarçadas de espiritualidade, mas pelo poder da verdade que brota do coração de Deus. Jesus nunca fazia leituras. Ele discernia no Espírito. Ele não adivinhava. Ele revelava. Toda prática que tenta substituir esse modelo está operando em oposição direta ao padrão divino. Se você deseja conhecer sua verdadeira condição espiritual, não necessita de uma leitura, mas sim de uma rendição, pois a única fonte de discernimento puro é o Espírito Santo, e fora dele, toda luz é apenas sombra. Existem tradições que são passadas como se fossem tesouros de família, mas na realidade são correntes que aprisionam a alma. Muitas dessas práticas, enraizadas profundamente na cultura popular, carregam uma carga espiritual invisível aos olhos comuns. Entre elas estão hábitos que parecem inofensivos, mas guardam influências que interferem na vida interior sem que percebamos. Existem práticas como orações direcionadas a entidades que não são o Deus verdadeiro, rituais sincréticos realizados em datas específicas e ações que acontecem simplesmente porque sempre foram feitas, sem questionar sua origem ou seu real significado. Esses favores herdados, disfarçados de devoção ou costume, funcionam como pactos invisíveis que se renovam de geração em geração. A Escritura adverte de forma clara sobre esse tipo de herança espiritual. Em Ezequiel 18:33, o Senhor repreende um ditado popular que dizia: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que ficaram amolados. E afirma com autoridade: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais usareis este provérbio em Israel. Essa declaração não só denuncia a transmissão de culpa, como também revela que existem consequências que se herdam quando não se rompe com aquilo que contaminou espiritualmente as gerações anteriores. O que se aceita sem discernimento acaba se perpetuando com força. Muitas pessoas carregam bloqueios, confusão ou enfermidades espirituais porque repetem atos que seus antepassados adotaram, mas sem conhecer a verdade. Essas tradições não foram inocentes, foram construídas sobre invocações, promessas ou consagrações que envolviam entidades espirituais diferentes do Deus de Israel. Embora hoje sejam repetidas como gestos de respeito à família, continuam funcionando como portas abertas para o inimigo. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 24, conta-se a história do rei Josias, que,
Ele purificou Judá e Jerusalém ao eliminar ídolos, imagens e objetos ligados a cultos pagãos. Essa ação não surgiu apenas de uma convicção pessoal, mas também para romper com tradições herdadas que estavam afastando a nação da graça divina. Aceitar tradições sem uma análise espiritual cuidadosa pode ser tão perigoso quanto participar de rituais abertamente ocultos. Afinal, aquilo que não é confrontado acaba sendo transmitido. E o que é passado sem uma limpeza espiritual contamina o altar interior. Muitos comportamentos que parecem devocionais, na verdade, são sincretismos que mesclam o sagrado com o profano. Essa mistura não traz bênçãos, mas sim confusão, vacuidade espiritual e perda de autoridade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Paulo alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é necessário muito erro para que toda a estrutura espiritual de uma vida comece a se desfazer. Ser fiel a Deus requer cortar, discernir e renunciar. Não como rebeldia cultural, mas por obediência espiritual. É preciso afastar tudo o que não provém dele, mesmo que tenha sido ensinado por alguém querido. Jesus declarou em Mateus, capítulo 10, versículo 37, que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa falta de respeito, mas sim santidade. Romper com práticas herdadas que negam a soberania de Deus não é trair a família, mas sim honrar o chamado celestial. Nesse ato de separação nasce a verdadeira liberdade. O perigo maior do engano não está no que é óbvio, mas sim no que é sutil. Aquilo que parece ser ajuda, mas que na verdade semeia confusão e afastamento. Confusões e favores que parecem inofensivos, mas que silenciosamente afastam Deus do centro da sua vida. O inimigo não deseja apenas prender você com o pecado que é visível. Ele também tenta seduzi-lo com aquilo que aparenta ser luz. Entretanto, hoje o Espírito Santo o convida a uma limpeza mais profunda, que não envolve somente objetos, práticas ou palavras, mas principalmente dependências. Onde existe apego às pessoas, não há plenitude divina. O verdadeiro favor que transforma não provém de rituais, símbolos ou ações energéticas. Ele vem do Deus que não compartilha sua glória com ninguém. Chegou o momento de fechar portas que se abriram por ignorância, medo ou costume. É hora de romper qualquer acordo, mesmo que não declarado, com tudo aquilo que desonra o nome de Deus. O que ele tem para você não precisa de complementos ou misturas. Não depende da intervenção humana, apenas aguarda um coração completamente rendido. Está preparado para trilhar o caminho sob a bênção que não pode ser roubada, contaminada ou substituída? Então, deixe para trás tudo aquilo que parecia ajudar, mas que na verdade apagou seu discernimento. Quando você renuncia ao falso, Deus se manifesta com poder verdadeiro e transformador em sua vida.